Ó, primeiro aí, Luiz on the Run, Fabiana, Graciana, oi, gente. Oi, Bá, oi, Fabiana, oi, Priscila, oi, Ana, oi, Bel. Tudo bom, gente? E aí? Não repara, não. Cara, aqui é o natural, já de pijama, porém bebendo. Tudo bom? Uma boa noite pra todo mundo. Tava até dormi uma soneca antes de começar a live hoje, porque teve gravação do podcast, a gente bebeu, almoçou, comeu um monte. Tá puxado não, tava ótimo, mas enfim, precisei me recuperar de leve. Olá! Então, se a cara estiver meio inchada, vocês não reparem, por favor. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Nossa, parece que faz muito tempo da última live que teve do Clube do Livro, mas não deve ter feito tanto tempo assim. Normalmente é um mês entre um livro e outro. Enfim. Olá! E aí, pessoal? Oi, Laura! Mas me contem. Ai, peraí que tem um fio de cabelo que tá pulando aqui, deixa eu ajeitar. Meu coquinho tá todo cagado. E aí, pessoal, deixa eu me ajeitar aqui na minha almofadinha. Então, vamos falar sobre o livro, vamos falar de aleatoriedades antes de a gente começar a falar sobre o livro, né? Porque nem todo mundo tá aqui ainda, vamos esperar o resto das pessoas. Qual vai ser o... Ah, o pessoal tá falando do podcast. Pra quem não sabe, eu tenho um podcast já faz uns 2 meses que ele começou, tem episódio toda sexta-feira. Tem conta aqui no Instagram, e ali na conta do Instagram tem o link direto pra página dele no Anchor, mas também tem no Spotify. Quem quiser procurar no seu programinha de podcast, o nome dele é Pode Falar. Pode sem o E no meio, pode falar. E no Instagram é pode.falar. Então tem o podcast. Eu e. Ai, Betânia tá aqui, minhas colegas de podcast. Ai, não, Betânia, tu vai roubar meu brilho, porque todo mundo que escuta o podcast quer ser melhor amigo da Betânia. Ninguém quer mais ser meu melhor amigo, só da Betânia. Betânia, tu vai roubar meu brilho! Mas enfim. Então, a gente tem. Ó, já tem fã da Betânia aparecendo aqui. Então, a gente fala de assuntos assim, da nossa vida, do nosso cotidiano, da mulher 30 a mais. Maior parte de nós está solteira, né? Só tem ali a Carol que tá casada. Enfim, então a gente conversa sobre essas coisas. O tema dessa semana, do próximo, né, o que a gente gravou hoje, que vai no ar na próxima sexta, é tabus. E eu tinha feito uma listinha toda bonitinha de tópicos e tal, que são tabus, tipo, sei lá, menstruação feminina. Bom, só pode ser feminina essa menstruação, da menstruação, depilação, dinheiro, por exemplo, falar sobre dinheiro é tabu, mulher ganha mais dinheiro que homem também é tabu, mulheres mais velhas namorando homens mais novos, o que mais tinha ali na lista? Um monte de coisa. E no final a gente fala tanto que a gente não conseguiu fazer a lista inteira dos tabus, mas enfim. É isso. E hoje a gente tava falando bastante também, o JP tava junto, então assim, tomara que tenha ficado menos gritado que foi o último, porque o último episódio foi sobre sexo e a gente tava meio emocionada demais, a gente falou muito uma em cima da outra. Mas enfim, esse é o podcast. E eu acho que a Carol também é capaz de aparecer nessa live. Quando a gente tava gravando, ela disse que ia aparecer pra dar um oi na live depois. Óbvio, mais fãs de Betânia aqui, meu Deus. Betânia, acho que tem que começar a fazer umas lives também no teu Instagram, para as pessoas conversarem contigo também. E, enfim, alguém tinha perguntado do vinho do dia. Esse aqui é o. Isso é o que restou do vinho que eu abri numa cesta, o que eu já acho uma vitória de ter sobrado o vinho que eu abri na cesta. É o Olas Sauvignon Blanc. Eu gosto bastante do rosé, mas o Sauvignon Blanc do Olas, do Las Moras, Olas é bem gostosinho também. Então, hoje eu tô só nos restos, gente. Domingo tô só nos restos, no que sobrou da Pringle. Ai, só tem os cacos da Pringle Tortilha que tinha aqui em casa. É o que temos. É isso ou comida congelada light. Ai, caiu no chão, peraí. Deixa eu botar isso aqui fora. Tá. Se já temos próximo livro pro Clube do Livro. Ainda não, eu tô com algumas opções aqui que depois eu vou mostrar pra vocês e a gente vai decidir no final da live qual será o próximo. Gente, aqui, ó, pedindo pra deixar a live salva. A live sempre fica salva lá no blog. Se vocês entrarem no blog pelo celular ou pelo computador mesmo, tem um negocinho ali que é o menu em cima, que tem ali maquiagem, guia Porto Alegre, leituras. Aí clica em leituras, vão aparecer todos os posts do Clube do Livro ou posts relacionados à leitura, e ali vai ter a live do Clube do Livro. Então não se preocupa que fica salvo. Se não ficar salvo no Instagram, o arquivo estará lá no blog. E... agora o pessoal tá falando do chuveirinho.
Então, pois é, o chuveirinho, gente. Eu fiquei chocada que meus colegas de podcast não se aproveitavam do chuveirinho quando eram mais novos. Porque hoje em dia não tem mais chuveirinho em casa, é muito difícil ter chuveirinho em casa. Triste. Mas algum outro assunto que vocês queiram começar antes da gente começar a falar do livro? Aliás, eu quero saber se vocês gostaram do livro. Vocês gostaram de pegar aquele bonitinho? Cadê? Aqui está, ó. Só pra quem tá chegando agora e não tem ideia do que tá acontecendo nessa live, esta é a live do Clube do Livro pra falar sobre o livro do mês, que é A Menina da Montanha, da Tara Westover. Enfim. E logo começaremos a falar sobre ele. Vou dar mais uns 5 minutinhos pra esperar mais gente chegar. E alguém me perguntou aqui alguma coisa sobre eu tenho adega e se eu acho que vale a pena. Não tenho adega, é um sonho. Um dia irei ter uma adeguinha aqui em casa. Eu, inclusive, fui olhar preço, tava olhando na Kamikado uma adega que eles têm lá. Mas era meio cara, assim, era tipo mil e tantos reais. Eu, assim, sem condições agora, porque acabei de investir no meu pillow top da cama. Então, mas ainda vou ter uma adeguinha, porque eu acho que vale a pena. Não que eu acho horrível, né, deixar os meus vinhos deitadinhos ali na geladeira, já que eu gosto de tomar vinho mais assim, geladinho. Mas a adega eu acho que é mais legal pra guardar, especialmente se o vinho for ficar guardado muito tempo. O que mais, pessoal? Aqui, ó, o pessoal dizendo que gostou do livro. Aqui, ó, maravilhoso, super vale a pena, um dos melhores que li esse ano. Eu adorei também, e depois eu vou querer saber se vocês deram aquele Google básico depois de terminar de ler pra ver. Eu catei a família toda, quase a família toda no Facebook, né? A família toda da história, catei quase todo mundo no Facebook, eu tava morrendo de curiosidade pra ver a cara de todo mundo. Enfim, depois eu comecei a ler pra ver se. Porque tem algumas coisas que eu achei tão inacreditáveis na história que assim, não é possível que isso realmente tenha acontecido. Aí eu fui catar as informações, mas isso a gente fala depois. Ó, aqui, ó, a Laura tá dizendo que adoro ler esses livros no avião. 11 horas passam correndo. Passa mesmo, em 11 horas dá pra ler esse livro inteiro e ainda sobra tempo, porque eu li ele em 3 sentadas. E se eu não tivesse me segurado, eu teria lido ali numas duas. Porque a primeira vez que eu peguei ele pra ler, eu li tipo 30 e poucos por cento dele assim numa sentada. Daí eu não, vou me controlar, porque assim, ainda falta um mês pra live e eu preciso ter tudo fresquinho na minha mente. Aí eu terminei ele ontem de madrugada, na realidade, não foi nem hoje de manhã, foi ontem de madrugada. E, assim, gostei muito. Gostei muitíssimo. Passada com a história. E mais, gente? Então acho que a gente pode começar a live já? Vamos começar falando do livro? Ó, aqui a Maria Coraza também leu em 3 sentadas. É um livro bom de ler, ela escreve bem, ela é uma leitura, apesar do tema difícil e pesado, aliás, muito pesado em várias partes. É um livro que é uma leitura fácil, ela tem uma escrita fácil, gostosa de ler, que dá vontade de continuar lendo. E eu, gente, o que eu passei de raiva? Eu gostei do livro, mas eu passei tanta raiva que foi assim, que eu não acreditava. Passei raiva com a família toda dela, com ela, uma própria Tara, porque eu não, assim, não acredito que ela vai voltar. Por que ela tá tentando manter contato com essa gente que só faz mal pra ela? Enfim. Mas é uma história interessante. E a família, é sobre família, é uma história sobre família. Eu achava que era uma história só sobre educação. É também sobre educação e como a educação é importante. Mas também é sobre família. Que mais aqui? A Elis tá perguntando se eu gosto do Kindle, tem a mesma emoção do livro físico, o que que tu acha? Eu gosto do Kindle, eu não, assim, não vou dizer que é melhor que o livro, ele é melhor que o livro físico em algumas coisas e em outras não, tipo, a emoção do livro físico de pegar um livro, de ir na livraria, a gente adora ir na livraria, aí tu olha todas as capas, tu toca no livro, eu abro o livro, cheiro, papel, é gostoso, sabe? Eu gosto dessa sensação, mas assim, pra quem. Por exemplo, um livro como esse, que é mais pesadinho aqui, eu leio muito deitada. Tô lendo deitada. Esse livro aqui é chato de ler. Eu já comecei ele. É meio chato de ler deitada, porque ele é pesado. Às vezes pega no sono, cai na tua cara, machuca, ou tu vai mudar de posição, quer deitar de lado. Tem que ter alguma coisa pra ficar, sabe, manter ele abertinho na página, ou então tem que ficar com o braço esticado. O Kindle é bem levinho, ó. É pequenininho. E o que que eu faço quando eu tô lendo no Kindle deitada? Eu normalmente deito assim de lado, aí eu boto ele encostado assim numa almofada do meu lado. E depois, de vez em quando, eu só passo o dedinho pra, né, passar pra próxima página. Então, assim, se tu lê deitado, eu acho que o Kindle é mais confortável de ler. Se tu tá lendo um livro muito grosso, ler ele no Kindle eu acho que também é mais confortável de ler. Mas é uma leitura super confortável, super boa, só não tenha aquela coisa do papel e a emoção de ir na livraria e comprar o livro, escolher o livro e tal. Não é tão emocionante, tipo, escolher por um catálogo aqui numa telinha, enfim. E seria tão legal se ele também fosse colorido, porque ele é todo preto e branco, né? A capa desse livro
original. Aqui a gente tem um céuzão azul, aqui é tudo verde e tal. Então tem isso de não ser colorido, né? Tudo preto e branco. E não tem a emoção do papel. Então, ó, aqui, ó, tem mais gente dizendo aqui, ó, a Luiz on the Run tá dizendo que ler no ônibus também é muito melhor como Kindle, porque dá pra segurar, tu segura com uma mão, com um dedo, às vezes, tipo, deixa ele encostadinho assim, e vou passando página adiante. Também gosto que tem umas funções, assim, de poder ver quanto tempo falta no capítulo, quanto tempo falta no livro em geral. Ele vai meio que fazendo um cálculo pela média que tu tá indo. E ele vai te dizendo, ó, a Carol tá aqui, mais uma colega de podcast. Carol, tá tu e a Betânia aqui, só falta a Chayane, a gente fecha. Pode fazer uma live do Pode Falar. Mas é isso, eu recomendo. Se tu lê muito on the go, viajando, ou no caminho pro trabalho, se tu gosta de ler deitada, assim, o Kindle é muito confortável, muito leve. E é bom de ler, assim, deixa eu pegar uma página aqui dele, tirar da capa aqui da Menina da Montanha. Vocês conseguem enxergar aqui? Não cansa o olho, essa luz que ele tem não é a mesma luz do celular, então não cansa o olho, é super confortável mesmo. É muito bom, é um produto ótimo. Pra quem lê bastante, vale a pena. Se tu não lê bastante, se tu lê um livro por ano ou menos, aí não vale a pena. Mas se tu lê, assim, toda semana ou diariamente, certamente, invista no Kindle. Que mais, pessoa? Ó, aqui, ó. A Gil tá falando que acha a interface do Kindle feinha. Não é uma interface linda, mas assim, pra ler eu acho jóia, acho bom. Gosto muito, recomendo, leio bastante nele. A maior parte dos livros que eu acabo lendo nele são livros que às vezes eu fui na livraria, não encontrei na livraria e não quero, tipo, encomendar pela internet o livro físico, porque vai demorar muito tempo pra chegar, porque, né, tu compra tudo ali com um clique, pá, já tá no teu, Isso aqui não é um tablet, né, já tá no teu dispositivo de leitura digital. Oi, RMA, beijos! E eles têm um vídeo no canal antiguinho falando do Kindle, sobre como ele funciona e tal, enfim. É um dispositivo muito bom. Recomendo. Então, se tu gosta de ler, se tu lê bastante, vale a pena. Se tu não lê muito, pode deixar pra depois, pra outra coisa, gasta dinheiro comprando mais livros físicos, que também provavelmente não vai ler. Enfim. Mas então vamos. Ó, oi aí, Miriam, tudo bom? Mas então, gente, vamos começar a falar deste livro que foi o livro do mês, esse aqui, né? A Menina da Montanha, da Tara Westover. Então, a história é o seguinte: é um livro de memórias da Tara. A Tara, ela nasceu numa família religiosa, a família dela é Mormon, mas não é Mormon assim, mainstream, é um Mormon meio extremo. O pai dela me pareceu ser uma pessoa completamente neurótica, provavelmente bipolar, que acreditava que um dia chegaria o fim do mundo e que a família dele estava preparado para isso. Então eles moravam numa montanha, por isso que o nome do livro é A Menina da Montanha. Eles moravam nessa montanha e o pai dela tinha tipo assim, gasolina, tanques de gasolina enterrados no terreno. Eles tinham um monte de comida em conserva. Se desse qualquer coisa, o apocalipse, a última guerra mundial, eles estavam prontos pro final. E a família dela também era uma família bem machista, assim. Tipo, o pai dela acreditava que o objetivo da mulher na vida é estar na cozinha, cuidando da família, cozinhando, criando as crianças, tendo filho, e era isso. E o homem que ganha o pão e tudo mais. E a família tinha quantos filhos eram? Eram 7 ao todo. Então era a Tara mais 6 irmãos. Ela tinha uma irmã mais velha que era Audrey, se eu não me engano. Eu vou ver se eu consigo lembrar o nome de todos os irmãos. Então, tinha Audrey. Ela era a caçula da família, né? Então todo mundo era mais velho que ela. Tinha Audrey e de irmão menino, assim, tinha o Luke, o Robert, o Taylor, o Tony e o Sean, que era assim, um capeta. E quando ela era criança, ela tem memórias muito boas dessa vida na montanha. Ela também ajudava o pai dela no ferro velho, ele catava sucata, e ela ajudava. Então, assim, e várias coisas acontecem com ela e com os irmãos dela e com o próprio pai dela desse trabalho deles no ferro velho, que, assim, de acidentes, que tu fica chocado, sabe? De tipo, cair de um andaime, a pessoa tá lá tirando um tanque de gasolina de um carro e pegar fogo, se queimar todo, umas coisas muito loucas. E a família dela, outra questão importantíssima, é que eles não acreditavam em nada que fosse do governo e não acreditavam em medicina, diziam que médico era coisa do diabo. Então, ela nunca tinha ido a um hospital.
na vida. E também nunca tinha sido inscrita na escola, no colégio público. Ela era ensinada em casa. Ensinada, pelo que ela conta aqui. Era assim, a aula era muito light, era assim, era meia dúzia de livro mais ou menos, né? A mãe dela achava que o importante pra ela era ela aprender sobre misturas, óleos, tinturas? Tinturas ou. Era tintura que chamava, né? As misturas que ela fazia com óleos essenciais. Então, assim, sei lá, a criatura quebrou a perna, a criatura tá morrendo, eles estão lá dando esses óleos essenciais, um que é pra trabalhar o não sei o que, outro que trabalha não sei o que, outro. Eu não sei como é que essa gente não morreu, de verdade, gente, porque assim, nunca se vacinaram. Então, nessa coisa toda, ela se via ali isolada naquela montanha, de vez em quando domingo eles desciam pra ir à missa, mas eles se achavam melhores do que os outros, no sentido assim, porque os outros eram mormons normais, eles eram os mormons, assim, os que estavam, assim, mais corretos e mais próximos de Deus, e os que estavam por dentro da verdade, que é que um dia o mundo ia acabar, etc. E as ervas, obrigada. Então a mãe dela trabalhava com. E aí, então o pai dela tinha esse ferro velho e a mãe dela tinha coisa das ervas, das tinturas, dos óleos essenciais. E a mãe dela também ganhava dinheiro fazendo partos. A mãe dela era parteira, mas assim, ela não era registrada em nada, nem em lugar nenhum. Era uma coisa que estava assim fora da lei. Ela morria de medo de ser pega, podia dar outro problema se ela fosse. Ah, a Gislaine chegou aqui agora, quer saber qual é o livro? É A Menina da Montanha, Gislaine. Se tu pretende ler o livro, para a live aqui, porque eu vou contar a história toda. Vou falar da história toda pra gente relembrar. Enfim. E o que acontece é que um dos irmãos dela, agora eu não lembro qual deles, acho que era o Taylor. O Taylor resolve fazer o SATs, que é aquele tipo vestibular lá dos americanos. E o Taylor sempre gostou muito de estudar, ele gostava de números, lógica, acho que eu não lembro se era física ou era matemática que ele gostava de estudar. E ele era muito bom nisso, então, assim, apesar dele nunca ter tido uma aula dele, só ver aquilo, assim, em livros, ele conseguiu passar nos SATs, conseguiu uma pontuação boa, conseguiu entrar numa universidade Mormon e saiu de casa e aquilo meio que abriu uma porta pra ela também. Então, e o Taylor, inclusive, aliás, o melhor irmão dela foi o Taylor, porque aí o Taylor também incentivou ela, não, quem sabe tu tenta também, quem sabe tu começa a estudar, se tu tirar uma pontuação, não precisa ser, né, a melhor aluna, mas se tirar uma pontuação X no SATs, tu consegue uma vaga na universidade e pode, né, ter a tua vida. Antes disso tudo, também, a vida dela foi bem cheia de coisa. Antes disso tudo, ela também era coro que ela participava ou era uma turma de teatro? Que o pai dela ficou escandalizado quando soube. Qual era? Era teatro ou era coro? Não lembro. Mas ela gostava muito de cantar. De acordo com ela, a voz dela era muito boa, né? E o pai dela ficava escandalizado, porque isso não era coisa de mulher fácil, coisa de mulher da vida, enfim, mas aí ele ficava sempre muito orgulhoso quando via ela cantar. Então, assim, o machismo dele, ele conseguia diminuir na hora das apresentações. Era de dança, obrigada, era de dança. Ela fazia aula de danças. E isso, aula de dança, mas depois também tinha do teatro também, tinha a turma do teatro também. Começou com a dança da igreja e depois tinha a turma do teatro. Então ela conseguia alguns momentos, algumas coisas assim de liberdade, apesar dessa criação que ela tinha em casa, que né, mulher tem que ser assim, não pode usar nada sabe, não pode mostrar o braço, não pode mostrar a perna, não pode mostrar nada, tem que ficar em casa cuidando das crianças, cozinhando e misturando óleos e tinturas. Enfim, aí ela saiu da dança, foi pro teatro e aí depois ela resolveu começar a estudar. Nesse meio tempo, deixa eu ver se eu lembro certo, nesse meio tempo, o irmão dela, o Sean, que é o diabo na terra, ele era muito violento com ela, porque ele começou a ver que ela tava interessada por um coleguinha do teatro, uma coisa assim, eu comecei a fazer amizade. E aí ele começou a chamava ela de puta. E aí, às vezes, quando, tipo assim, ele ia lá, implicava com ela, sabe? Ficava cutucando ela, e ela dizia, para, não me toca, não encosta em mim. Ele ia lá, e ele humilhava ela, ele pegava, jogava ela no chão, prendia os braços, torcia, assim, quase até quebrar, até que ela pedisse desculpa, mergulhava a cabeça dela no vaso sanitário, sabe? E o pai e a mãe dela vendo tudo isso, todo mundo sabendo da função, e todo mundo, tipo, né? É assim mesmo, ela que tava pedindo. Enfim, ele muito malucão. Então ela tem tudo isso acontecendo e essa coisa do abuso do irmão dela, que era um irmão que ela gostava muito, com quem ela se dava muito bem, começou a surgir quando ela meio que foi ficando um pouquinho mais velha e virando. Ainda era uma menina, né? Mas estava virando uma menina mais assim, mulher, quando ela começou a criar corpo, começou a se interessar por meninos, aquela coisa toda. E ele também, esse irmão dela, era muito abusivo com as namoradinhas que ele tinha, porque ele era mais velho que ela. Agora, quantos anos ele tinha mais que ela, não lembro, mas eu acho que ela tinha, sei lá, uns 17 por aí, ele já tinha 20 e poucos.
Ele era maluco e ele era também super abusivo com essas namoradas e a família dele achando isso tudo super normal. E aí, eis que um belo dia, finalmente, a Tara resolve fazer os SATs, tira uma nota ok e vai para essa universidade Mormon, que é a Brigham Young. Aliás, gente, depois tem que falar pra vocês, tem um podcast gringo que fala só sobre essa religião, sobre o mormonismo, ou religião de Mormon, não sei como é que fala. Mas eles falam e eles falam de Brigham Young, que foi um personagem importante na história dessa religião. E é por isso que a universidade tem o nome dele. E ela vai e ela tem colegas de quarto, né? Ela tem colegas de apartamento. Aliás, até fiquei impressionada que a mãe e o pai dela deixaram ela aí no final das contas, porque foi toda uma briga e tal. Eles não ajudaram, assim, com dinheiro, com nada, né? Se ela queria ir, ela que fosse com, né, sua própria grana. Então ela juntou, trabalhou, enfim. Mas a mãe dela levou ela até o apartamento onde ela ficou no primeiro semestre, e ela tinha outras duas colegas. E aí é que ela meio que vê aquele choque de realidade de como a vida dela era diferente das outras pessoas. Tipo assim, ela achava meio besta que as colegas de apartamento lavavam a mão depois de ir no banheiro, lavava a mão com água e sabão. Ela no banheiro ela não lavava a mão, ela tipo usava sabão. Nem sempre quando ela tomava banho ela usava sabão, não era em todo banho que ela usava sabão, sabe? Então, tipo assim, ela era meio fedida, ela usava umas roupas nada a ver. E essas meninas que moravam com ela achavam que era tudo assim, né? Umas Jezebel da vida, porque elas usavam saias que aparecia joelho, blusa curta, né? Como é que elas têm coragem de botar a cara na igreja se vestida desse jeito? E tararã. Então, aí ela tem a primeira experiência de estar numa sala de aula. Ela faz uma pergunta super inoportuna durante uma aula. Era aula, acho que da história ocidental, se não me engano. Era aula. Acho que era isso. Me avisa se eu estiver entediando demais vocês com a história. Então, ela, nesse primeiro momento, a primeira aula da vida dela, ela já estava na universidade, não era uma sala de aula nem de segundo grau. Ela já na universidade e ela tá ali, tá passando, acho que o cara tá dando a aula e ela tá vendo alguma coisa no livro e ela vê uma palavra que ela não reconhece, que é holocausto. E ela pergunta pro professor o que é holocausto. E todo mundo fica tipo, nossa, isso não é uma piada de bom gosto, tá sendo muito escrota fazendo isso. Todo mundo fica chocado. E aí ela vai pesquisar sobre. Naquela época já tinha internet, né? Então ela vai pra biblioteca. Aqui, ó, quem perguntou o nome do podcast sobre Mormons, o podcast chama The Last Podcast on the Left. Os últimos 2 episódios não foram sobre isso, mas os 3 anteriores, esses 2 últimos, são só sobre essa religião. Eu posso deixar depois no post lá no blog o link direto para esse episódio, mas é The Last Podcast on the Left, é o nome do podcast que fala sobre a religião de Mormon. E aí ela pesquisa para ver o que é o Holocausto e ela fica, obviamente, chocadíssima porque ela nunca soube o que era aquilo. Não era uma coisa assim discutida na casa dela, na família dela. Eles até tinham TV, mas não era uma coisa que era uma TV pequena, velha, que eles não usavam o tempo todo. Então tinha várias coisas, vários acontecimentos no mundo que ela levava meio que a palavra do pai dela como verdade absoluta. Então, tipo assim, o Holocausto nunca existiu para ela. Essas outras coisas, ela, por exemplo, foi descobrir que existia Martin Luther King na universidade e muitas outras coisas. Então ela começou a pesquisar, começou a se educar. E aí ela começou a ver que talvez aquelas coisas, os delírios do pai dela, fossem só delírios e não lei, né? Que talvez o mundo não acabe. Talvez Deus não me odeie se eu usar uma roupa mais justa. Talvez o meu lugar não seja na cozinha, cozinhando para a família. Talvez o meu lugar seja fazendo outra coisa. E nisso ela acaba tendo oportunidades, graças a alguns professores. Agora não vou lembrar o nome do professor em especial, em quem ela conversa. Que aí dá a dica dela se inscrever para um programa em Cambridge, na Inglaterra, acho que é. E aí ela acaba se inscrevendo, passando. Ela também vai a Cambridge estudar, ela depois vai a Harvard. E nesse processo todo, quanto mais ela se educa, mais problema ela tem com a família dela sempre que ela reencontra a família. E assim, e todo esse período que ela tá estudando, ela passa por várias dificuldades diferentes, de, por exemplo, não ter mais dinheiro, não ter dinheiro para comer, não ter dinheiro para pagar o aluguel. Ela tá com, tipo, uma cárie absurda no dente, que ela não consegue nem pensar direito enquanto ela tá assistindo a aula. E aí ela vai no dentista e descobre que é, tipo, sei lá, $1.400 pra dar um jeito no dente. Graças a Deus tem um pastor
lá da igreja dela que, tipo, dá uma mão, quer ajudar ela com isso e tudo mais, e também com os estudos dela. Mas, assim, ela passa por... Enquanto ela tá estudando, ela passa por várias dificuldades financeiras e também, assim, da família dela não dá apoio nenhum, zero apoio. Porque toda vez que acaba o semestre, ela volta pra casa pra, né, passar férias com a família e tudo mais. E toda vez que ela vai, ela sempre escuta piadinhas. O irmão dela, esse Sean, sempre é abusivo com ela. Enfim, até que... Tanto que em vários momentos do livro, quando já tá ali pra segunda, terceira parte, toda vez que ela encontra com esse Sean, eu começo a ler, eu já começava, sabe, ai... Quando é que ele vai começar a bater nela? Em que momento ele vai estar lá e vai ser, tipo, muito violento com ela, sabe? Eu cheguei a ficar com medo até que, sei lá, ele fosse matar ela. Tem um certo momento do livro que eu achei que ele fosse matar ela, que é quando ela... Aquela vez do... que eles estão no supermercado, e aí ele puxa ela pra fora do carro, e aí, tipo, puxa a blusa dela sobe, a calça dela baixa, e ele, tipo, continua ele expondo ela pra todo mundo. Ai, aquilo lá foi horrível. Eu cheguei a pensar assim, será que não vai estuprar ela em algum momento? Porque isso é meio doentio, mas enfim. Aí eu sei que não... Agora deixa eu ver o que mais. Agora eu perdi o fio da meada. Tá. Então ela foi pra Cambridge, aí depois ela voltou de Cambridge, ela foi pra Harvard. Em Harvard ela não fez um curso, né? O que ela fez em Harvard? Era alguma pesquisa, alguma coisa assim. E depois ela voltou pra Cambridge pra conseguir o doutorado dela. Teve um professor lá em Cambridge que ela impressionou muitíssimo. E outras coisas também. Tem muitas questões no livro enquanto ela tá em Cambridge. Imagina aquela universidade gigantesca, lindíssima, super antiga. Ela disse que a biblioteca era uma coisa linda, o refeitório era uma coisa linda, tudo era uma coisa linda. E ela sentia que, tipo assim, ela não pertencia àquele lugar. Né, que ela se vestia de um certo jeito, as pessoas se vestiam de outro. Então teve toda aquela coisa que ela teve que trabalhar nela mesma pra ela, sabe, entender que ela merecia estar onde ela estava, que ela tinha mérito por estar ali, que ela podia ter tido uma criação diferente, podia ter visão diferente, mas que ela merecia estar ali também. E aí, no final das contas, o livro acaba com ela visitando a família. O irmão dela, esse super abusivo, casa com uma menina, coitada dessa menina. Tem um filhinho, no final acaba tendo acho que 2 filhos, mas assim, tem um filhinho e ele um dia tranca essa esposa dele pra fora de casa, e aí ela vai pra casa dos sogros e ela tá lá, né, a Tara tá lá, e ela chega tremendo, assim, era um dia que tava super frio, ela tava sem sapato, ela chega se tremendo toda, e ali eu acho que ela meio que se dá conta que as coisas não iam mudar, sabe, porque aí o pai dela vê essa situação, a mãe dela também, e eles dão um sermão no irmão dele, no irmão dela, e era isso, sabe? E a coitada menina volta pra casa com o marido abusivo. E era isso. Aliás, eu comecei também a me dar raiva da mãe dela, porque no início eu achava que a mãe dela era. A mãe dela é uma vítima também do pai dela. Mas a mãe dela também foi muito mentirosa com ela, porque quando ela começou a se dar conta dessas coisas, ela trocou algumas mensagens com a mãe dela pela internet, assim, e-mail, essas mensagens, sei lá, de Facebook, coisa da vida. E a mãe delas, não, eu vou falar com teu pai, porque realmente isso não é certo. Eu vou falar com teu irmão, pode deixar, vou dar um jeito, né? Ele não pode mais continuar sendo violento assim, entendeu? No final não falou nada, não fez nada, tipo, cagou, entendeu? E, e acabou o livro que eu sei que no final do livro ela já não falava mais com, assim, a família direta dela, os pais e esse irmão Sean, mas ela conseguiu recuperar. Porque tem isso, né? Porque aí depois a mãe dela falou mal dela pra Deus e o mundo. Deus e o mundo, fez a caveira dela pra essa família, mas ela ainda, hoje em dia que eu saiba, onde terminou o livro, ela ainda tinha relacionamento com alguns dos irmãos, por coincidência, os irmãos que também estudaram. O Taylor, que também fez universidade, e o outro, como é que era o nome dele? O Robert. Era Robert ou era Michael? Acho que era Robert. Que também estudou. Com tias e com o. O que mais? Enfim. Mas a parte final toda do livro é a de, tipo, aceitar. Acho que é, tipo assim, as diferenças dela com a família. Não é aceitar as diferenças, mas é assim, é tipo, porque ela. Ou ela, pra ela ficar de bem com a família dela, ela teria que renegar tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela evoluiu nesse período que ela estudou, nessa década que aconteceu entre ela entrar pra universidade e fazer doutorado, essas coisas todas. E ela disse, não vou botar, né, vou bater meu pé no chão, é isso mesmo que eu acredito. E, né, se eles não vão falar comigo por causa disso, foda-se. Enfim. E, essa é a história do livro, gente. Ficou boa esse resumo? Eu espero que sim, mas acho que ficou meio ruim. Enfim, o que eu queria falar... Ó, aqui, ó. A Amy Reis, tá lembrando que ela começou a ter contato com parentes do lado materno que não eram mormons, como a família do pai dela. Isso mesmo.
Aí eu fui dar uns Googles, né, gente? Eu terminei o livro, fui dar uns Googles pra ver a cara dessa gente toda na vida real. E achei gente, porque a família dela, muitos deles têm página no Facebook. Eu esqueci de dizer, né? Porque a mãe dela, no final das contas, acho muito engraçado o pai dela super machista, dizendo que, né, o homem é, a pessoa que tem que gerir a casa, trazer o dinheiro, mas, tipo assim, nos últimos 10 anos o pai dela não trabalhava mais, ou pelo menos não fazia tanto dinheiro quanto fazia a mãe dela vendendo esses óleos essenciais, porque o negócio da mãe dela de óleos essenciais deu super certo, e a mãe dela tinha, tipo, sei lá, 30 funcionários. Mas ela continuava sendo a mulher que tinha que, né, fazer a comida. Ele chegava em casa, ele queria estar com a comida servida, a janta pronta, e ela, né, ali no telefone aqui trabalhando, e com a outra mão ela tava aqui nas panelas, enfim. Mas aí eu fui dar um Google em tudo, fui encontrar a empresa de óleos naturais, é a Butterfly alguma coisa, Essential Oils. Fui catar a família toda no Facebook. Aqui no início do livro ela até fala que ela não usa o nome real de boa parte da família dela, ela só usa o nome real de quem deixou que fosse usado o nome real. Então, tipo, o irmão dela, o Taylor. Era Robert ou era Michael? Eu sempre confundo esses dois, mas eu acho que era Robert. Eu também. E daí eu fui catar. E a mãe dela, se alguém tiver curiosidade, a mãe dela no Facebook, o nome real dela é Laree. Laree. É esse, deixa eu só ver aqui. Eu fiz uma notinha pra lembrar. Ela é Laree Westover. Então, a Laree, quem quiser ver, tem fotinho dela lá. E aí, a partir da Laree, já encontrei o Taylor Westover, já encontrei a esposa do Sean, que eu não vou lembrar qual era o nome dela, mas ela também tem o sobrenome Westover, e o Sean tem outro nome. O nome do Sean foi mudado pro livro. E eu acho que já pode ser a cunhada dela, porque é uma menina de cabelo super claro, super loiro, como ela tinha descrito no livro, que também teve um nenê prematuríssimo, que nasceu com, sei lá, 500 e poucas gramas. E também tem uma segunda filha menina e tudo mais. Então fui olhar lá a cara de todo mundo e tem umas fotos que é interessante de ver, porque parece que eles estão realmente numa montanha, assim, tipo, curtindo um churrasco na rua. E aí eu fui ler, porque o que eu queria saber de vocês, que se vocês acharam que se tudo que ela contou ali é totalmente verdade, porque tem umas partes, não a parte da educação dela, ou do abuso que ela sofreu do irmão, essas coisas assim, mas pra mim eu achava a parte dos acidentes e dos machucados. Eu fiquei meio assim, mas não é possível que essa pessoa tenha sobrevivido com este machucado sendo tratada só com óleos e tinturas. Não é possível. Ervas não curam buracos na cabeça, ervas não curam, tipo, sei lá, queimadura de terceiro grau, que depois infecciona tudo, ainda mais na casa onde eles moravam, que pelo que ela descreveu me parecia que devia ser meio assim, zero higiene, eles certamente não deviam passar Ajax no chão toda semana. Então, eu fiquei meio assim. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Se tudo que ela falava, especialmente dessa parte de acidentes e das pessoas se machucando, que era cada acidente bizarro, que essa foi a única coisa que eu fiquei meio assim desconfiada de talvez ela tenha exagerado um pouco, porque eu também fui catar a foto do pai dela. Porque o pai dela no livro, ele sofre uma queimadura enorme aqui na parte de baixo do rosto e nas mãos. Eu acho que é no Facebook da mãe dela que tem uma foto do pai dela. Ele tem até umas cicatrizinhas aqui na orelha e alguma coisa aqui, mas é bem pouquinho, não é, tipo, nem de perto o que tinha descrito no livro. Porque no livro parece que, tipo assim, aqui, sabe, deformou tudo aqui, mas na fotinho que eu vi ele tava assim, até ok, né? Enfim. E as pernas do irmão também aqui, ó, bem lembrada, as pernas do Luke. Ó, aqui a Mona tá dizendo, ela mesma não se lembra de tudo, ela reconstruiu relatos. Exato. Aliás, várias partes do livro tu tá lendo e tem ali notinhas no rodapé dizendo assim, é dessa forma que ela lembra da história, mas ao consultar o irmão dela, ou sei lá, a tia, ou o fulano que também estava no dia, ele lembrava do acontecimento ter sido diferente. Mas eu não tô assim, tipo, questionando como é que aconteceu o acidente. O que me questiona é assim, tipo, por exemplo, ela dizer que o pai dela ficou com a cara toda queimada aqui, que, tipo, derreteu, que ele perdeu a boca. E aí depois tem uma outra fotinho dele que tu vê que era uma cicatrizinha bem pequenininha aqui, com a orelha. A orelha não tava nem torta, ainda tava só aqui vermelha e mais grossinha em uns pontos, mas assim. Aí eu fiquei meio assim, tipo, né? Porque não é possível. Então eu fiz esse CSI. Mas essa é a única parte que eu fiquei meio assim, é dos acidentes, que ela conta os acidentes e os machucados pareciam ser muito piores no livro do que, sei lá, talvez tenham sido na vida real.
Enfim. Clara, eu sou muito CSI. Era o que eu mais queria na vida. Depois, assim, eu tava lendo esse livro, assim, eu não vejo a hora de terminar esse livro só pra me jogar tudo no Google e ver se o que que eu acho. Mona, se tu colocar ali o nome do pai dela, o nome real dele é Val, V-A-L, Westover. Se tu procurar e jogar no Google, tu encontra. Talvez tu nem ache que é ele, porque é uma foto com uma pessoa tão normal que tu diz assim, essa pessoa não parece ter tido, sei lá, queimadura de terceiro grau na cara. É um tiozinho que tá de óculos, assim, olhando meio assim. Essa é a foto dele. Hum. Ó, a Karen tá dizendo que apesar de que agora existem grana, eles pode ter feito plástica. E outra coisa, essa foto que tem dele, pode ser uma foto antiga, então, também, que foi postada pela mãe dela. Mas eu não sei, eu acho assim, que se ela tivesse mentido o livro todo, se fosse tudo uma invenção da cabeça dela e tal, já teria aparecido mais gente pra ir lá e dizer, não, ela mentiu aqui, aquilo lá, e mostrado prova, sabe? Já teria aparecido gente pra jogar merda no ventilador. E até agora não, né? Eu acho que, né, essa parte dos acidentes e tal, das cicatrizes, queimaduras, etc., essa parte eu achei meio esquisita, mas o resto, eu acho que se ela tivesse mentido qualquer coisa, os professores dela em Cambridge, os professores na universidade, os colegas da universidade, acho que alguém já teria aparecido ali pra, tipo, desmenti-la. Até porque o livro fez um mega sucesso e tudo. Ai, quem quiser ver a cara do Sean, se vocês entrarem no Facebook da esposa dele, que eu não vou lembrar o nome, vocês entrem no da mãe dele, que é a Laurie Westover. Aí vocês vão ali nos amigos, tem uma menina loirinha com uma cara mais jovem, assim, também descrito. Não vou lembrar, mas também tá com o sobrenome de Westover. E aí aparece foto do Sean. Gente, Sean. Eu imaginava que ele fosse uma pessoa, sei lá, porque eu imaginei que ele fosse esse homem enorme, fortão, assim, mas não, é bem cara de bosta, é bem bostão. Vamos ver. Mas tem foto lá também. Mona aqui, ó. A Mônica tá dizendo que o Tyler e o Richard, que são os irmãos dela, corroboram a história. Ah, era Richard, não era Robert nem Michael, era Richard o nome do irmão com quem ela ainda fala. Obrigada. Eles corroboram parte da história. Se eu não me engano, acho que o Taylor, foi o Taylor, ele fez uma resenha logo que o livro foi lançado e até postou na Amazon. Tinha na Amazon, se tu procurar no Google, tu encontra. E ele diz assim: tem coisas que realmente foram assim, outras que a gente lembra de uma maneira bem diferente, que as impressões da minha irmã são bem diferentes daquele mesmo acontecimento. Mas enfim, cada um lembra de uma coisa diferente. A única coisa que eu achei que é meio demais foram os tais das cicatrizes e tal, que pelo visto não são tão severas quanto pareciam ser. Não, a cunhada que é casada com o irmão bonzinho, mas é que tem a cunhada que é casada com o irmão ruim. Cunhada que é casada com o Sean é outro nome. A Cami é casada com o Richard, ou com o Taylor, agora eu não lembro. Mas enfim. Gente, é um livro interessantíssimo, fascinante. Tipo, em horas eu lia porque era gosto de ler, em outras horas eu lia porque eu tava com muita raiva. Eu, tipo, assim, eu não acredito isso acontecendo, eu preciso saber como é que isso acaba. Sabe? Tipo, ia virando página e rolando meus olhos. Então, assim, teve momentos que eu fui turbinada pela emoção de ler e outras pela simples raiva da família dela. Tinha umas coisas que o pai dela falava, que os irmãos falavam que eu tinha vontade, assim, de entrar no livro. Mas eu não acredito, meu Deus, gente maluca, como é que vocês podem? God me free. Deus me céu, sério mesmo. Aqui, a Mona falando que achou a Tara muito judiada psicologicamente. Chegar num ponto que tu não acredita nem no que viveu, deve ser assim. Ah, isso mesmo. Teve momentos, inclusive, que a Tara não acreditava nem que. Nossa, será que era invenção da minha cabeça? Tudo aquilo que eu lembro, os abusos que eu vivi, será que eu tô lembrando, exagerando? E aí, é nesse momento, né, Mona, que ela até volta, encontra alguém, acho que no Facebook ou pela internet, uma das namoradas, uma das ex-namoradas do irmão dela, e pergunta: olha. O Sean era assim mesmo, tipo, e a menina com quem ela fala, se não me engano, fala que até o relacionamento deles acabou porque um dia ele botou ela contra a parede e começou a estrangular ela. E ele só parou porque o avô dela chegou na hora. Então, aí ela viu que, né, ela não tava ficando louca, que a família dela também tinha muito isso com ela, tipo, não, você tá louca, você tá exagerando. Não é assim que eu lembro. E eu não entendo por que que a família toda dela defendia esse irmão dela, esse Sean, que é um bosta. Porque ele era o filho homem e ela era a filha mulher, então certamente tinha que dar razão pro homem, que é o Sean, e não pra Tara, coitada, que tá, toda vez que encontrava o irmão acabava apanhando e sendo chamada de puta. Enfim. Aqui, ó.
A Jen disse que achou o livro no início muito ruim, só desgraça. Só começou a gostar depois de um dado momento que ela nem lembra mais qual é. Aqui, ó. Ah, é verdade, essa ex do irmão também se virou contra ela. Mas aí depois ela encontra também o primo. É, exato. Também encontra o primo dessa menina, da namorada, da ex-namorada do irmão. Enfim. Nossa, o momento que o pai oferece salvação em Cambridge também foi foda. Gente, eu não sei como é que ela conseguiu, de verdade. Porque se eu tivesse passado. Eu tinha alguns momentos que eu ficava com raiva da Tara. Porque apesar dela estar discordando dessa família dela, ela ainda amava muito eles e queria muito ter ainda contato com eles, queria, né, ainda fazer parte da família. E a família dela só disse que só aceitaria ela se ela parasse com. Porque, tipo assim, no momento que ela acusou o irmão dela de abuso, todo mundo se voltou contra ela. Então ela tinha que, né, pra ser perdoada por todos, ela tinha que dizer: não, eu estava tomada pelo Satanás, literalmente. Ela tinha que dizer que ela estava tomada pelo Satanás e me fez falar coisas horrorosas, mas agora o pai me deu a bênção aqui. Sou uma nova mulher, entendeu? E ela se recusou. Ela poderia ter feito isso, né? E continuado a viver a vidinha dela esclarecida, bonitinha, educada pro resto do mundo. E quando quisesse visitar a família dela, né? Fazer de conta que ela ainda era a pessoa de antigamente, antes dela, né? Descobrir que aquilo tudo era uma balela do caramba. Mas não, ela disse não, ela botou o pé no chão e disse não, não vou pedir desculpa, não vou dizer que eu tava tomada pelo Satanás, né? É isso mesmo e, né? Foda-se. Mas enfim, os momentos que eu tinha, assim, um pouco de raiva da Tara é que assim, menina, não precisa disso, não precisa disso. Pra que tu ficar voltando? Por que tu ficar tentando fazer contato com essa família? Que só te faz mal, menina. Mas enfim, né? Família, gente, família é complicado. Abandonar essas pessoas, né, que fazem uma parte tão grande da tua vida, que tu ama também intensamente. E, enfim. Ó, aqui a Cariagra tá dizendo que ela demorou demais pra começar a terapia. Então, menina, o irmão também, aqui, a Marcela tá dizendo que o irmão dava muita raiva. Gente, a mãe dela, no final do livro, a mãe dela começou a me dar mais raiva quase do que eu tinha do pai. No início do livro eu tinha muita raiva do pai, mas pro final do livro eu tinha mais raiva da mãe. Porque como é que essa mulher, que também era uma vítima dele, continua apoiando? E tipo assim, e vendo que o filho dela é um monstro, né? Porque ele tava batendo na esposa, maltratando a esposa. Também, tipo, teve ali uma ameaça velada, que foi aquela vez, a última vez, acho que ela encontrou ao vivo com o Sean. Foi quando ele veio com uma faca pra casa dos pais. Uma faca que tinha sangue, que ele matou um cachorro, gente. Ele matou um cachorro. A facada. Enfim, e aí ele chega com essa faca com sangue e bota na mão dela, assim. Eu pensei, ai meu Deus, é hoje que ele vai matar ela. Ele vai matar ela, certo? Enfim, então como é que essa mãe vê isso tudo acontecendo e diz, não, tem que ficar do lado do meu filho, não da minha filha que tá sofrendo esse abuso. A mulher também não bate bem, gente. Hum, tinha umas coisas ali que eu lia e eu ficava muito indignada. Hum. A mãe dela, exatamente. Eu tô aqui lembrando que a mãe dela começou a falar pra todo mundo da família, pros primos, pra todo mundo que quisesse ouvir que a Tara tava possuída pelo demo. E que a pessoa, se a Tara chegasse a entrar em contato e falasse com eles, que não, né? Não levasse a sério, ela tá possuída. Não adianta falar com ela. E eu fico mais impressionada, é que eu fico achando muito esquisito que tenha gente que realmente acredite que tem outras pessoas que estão possuídas pelo demônio. Eu não consigo. Gente, ai. Mas enfim, vai entender esse pessoal que mora lá no meio do nada nos Estados Unidos. Vai entender. Hum. Leile, o livro chama A Menina da Montanha. É o livro do mês do Clube do Livro. E pra quem. Ah, e tem a entrevista da Ellen, que mais alguém falou aqui pra cima. Também vale a pena procurar. Tem a entrevista dela na Ellen. Em vários outros lugares, se tu procurar por Tara Westover, tu encontra bastante material sobre ela, bastante coisa de entrevista. Vale a pena depois de terminar de ler o livro, acho bem legal. Joga tudo no YouTube e vai ser feliz. A gente, que ódio, só tem caquinho de batata, que triste. Enfim, foi uma leitura maravilhosa, eu adorei, recomendo super. E, gente, educação é tudo na vida, né? Olha só, expandir o universo. Imagina a gente viver uma vida inteira sem saber o tanto de coisa que ela não sabia que tinha existido no mundo, de história, de. Enfim, e depois ela começa a estudar o feminismo e outras coisas, assim. É muito legal, gente, vale a pena.
E eu achei super interessante que tem um momento ali, eu não lembro qual é o autor que ela tava lendo, porque ela também tinha essa coisa da natureza feminina, que a natureza feminina é o quê? Ter filhos, cozinhar, cuidar da família, que ela não se identificava com isso, ela se achava errada, desde muito cedo ela sempre se achou errada por isso, e ela encontrou esse autor que fala que é muito difícil de definir a natureza feminina, porque as mulheres, elas vêm sendo fisicamente, emocionalmente, de outras formas, controladas e pressionadas e moldadas pelos homens. Então, com todos esses anos e séculos e séculos e séculos de, né? Como é que a gente pode dizer que realmente a natureza feminina, sem dúvida nenhuma, é X ou é Y, né? Não existe isso. A mulher realmente, a natureza dela é ficar em casa na frente do fogão e tendo fita. Talvez de algumas sejam, talvez de outras não, enfim, entendeu? E aí ela encontrou ali uma aceitação que, né, não existe aquela definição que mulher tem que ser isso. Mulher pode ser isso, pode ser aquilo, e o que ela bem entender. Achei lindo. Gostei muito, fiquei super feliz com essa parte do livro. Até vou procurar, depois eu quero ver qual é, ver se eu acho aqui de novo, porque eu quero ler esse autor que estava falando sobre isso da natureza feminina. Ó, a Natália aqui tá dizendo que ficou indignada porque até no final do livro questionava se ela estava errada. Ela passou muito tempo pensando assim, nossa, eu devo ser maluca. É porque a família dela tá fazendo um gaslighting louco nela. Porque tu imagina assim, todas essas pessoas com quem tu viveu desde que tu nasceu, sabe? Por quem tu foi criada, que tu amou, com quem tu trabalhou junto, com quem tu vivia 24 horas do teu dia junto. Todas essas pessoas se juntam pra dizer que tu é que tá errada, né? E aí o consenso normal é assim, quando todos dizem que tu tá errada, é porque normalmente deve ser que tá errado mesmo. Então eu acho que, assim, é até normal ela ter. Mas, tá, mas pensamento, será que eu tô louca mesmo? Será que eu tô vendo coisas? Mas aí depois ela vai atrás, ela vê que ela não estava errada. Que ela tava bem certinha, que ela fez muito bem em sair de casa, em estudar, em fazer a vida dela e se afastar desses relacionamentos super tóxicos. John Stuart Mill. Ai, obrigada, Tânia. John Stuart Mill, vou procurar. John Stuart Mill é o que eu tava falando sobre, é o que ela leu sobre a natureza feminina. Enfim. Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre esse livro pra gente discutir aqui? Senão a gente vai pra ver a escolha do próximo título, que será o nosso livro de novembro. Meu Deus, o ano já tá acabando, mas a gente ainda tem mais 2 oportunidades de ler. Um livro pra novembro e um livro pra dezembro. Aqui, ó. Marcele, e quando o pai dela sobre o acidente surreal. Qual dos acidentes, Marcele? Porque tem, tipo, tantos acidentes envolvendo o pai dela. Tem os acidentes de carro, os dois. Quando teve o primeiro acidente de carro, assim, eu já não acredito que esse homem botou a família dele nesse tipo de situação. Quando ele se acidentou pela segunda vez, todo mundo disse, não vai, a estrada, isso, vai... Gente, eu... Esse não é o seu. Esse homem é maluco. Esse homem é maluco. Ele é louco, ele tá cagando pro resto das outras pessoas. Eu não consigo entender. Certamente ele era bipolar. Certamente esse homem era bipolar, porque assim, não é possível. Ah, quando o pai dela sofre um acidente e se queima. Aqui, ó. Então, o Marcele, essa é uma coisa que depois eu fui, não sei se estava aqui alguns minutinhos atrás, quando ele se queima, então, isso foi uma coisa que eu fui até pesquisar. Eu queria achar a fotinho do pai dela e achei, mas ele não tava assim, deformado da queimadura. Então, essa foi uma história que, tipo assim, eu fiquei. Porque quando eu li, eu disse assim: não é possível que esse homem queimado desse nível foi curado, sobreviveu só com óleos e tinturas. Porque, assim, se queimou no nível que tá dito, ele queimou, aquele, por dentro ele tá queimado todo aqui, assim, tipo, o cara sem conseguir engolir, sem conseguir beber nada, tipo, né? E sem ter ido pra um hospital. Ele sobreviver, enfim, aí catei lá a fotinha, achei fotinho no Google, tem fotinho no Google do pai dela, e ele não tá com, tipo assim, aqui assim, ele não tá todo deformado, como ela é uma cicatrizinha minúscula aqui e uma coisinha aqui na orelha só. Pesquise, menina, bota no Google Val Westover, que é o nome verdadeiro dele, né? No livro ele chama Jean, e na vida real o nome dele é Val, V-A-L Westover. Enfim, pesquisa. Mas, enfim, a foto pode ser velha também, pode ser de antes do acidente, mas aí não sabemos. Ela foi publicada no Facebook da mãe dela em 2009, eu acho, que aí teria sido depois do acidente. Mas, enfim. O livro tem algumas questões, assim, que a gente fica... Então, essa parte das curas milagrosas da mãe dela com olhos, é que eu sempre fiquei meio, tipo... Não, isso não é possível que as pessoas... Ou o acidente não foi tão grave quanto parece, porque, assim, é impossível
Uma pessoa... Gente, o risco, tipo assim, se tá muito queimado, o risco de tu pegar uma infecção e tu morrer de infecção generalizada, porque a tua pele tá toda cagada e cheia de pus e coisa, qualquer coisa pode penetrar em ti, qualquer... E eles moram lá no meio da montanha, no meio do nada, naquela casa que não parecia ser limpa, pelo que é descrito na história. Quer dizer que nenhuma das pessoas que se queimou todo, o irmão dela, que se queimou todo também, nas pernas, e aí botam ele no latão do lixo com água. Gente, eu fiquei assim, eu não entendo como é que sobreviveu. De verdade. De verdade. Enfim. Vamos então. Mais alguma coisa pra falar sobre a menina da montanha? Senão vou dar aqui minhas ideias de leitura. Eu tenho 3 pra hoje. 2 são daquele tipo clássico que eu adoro ler. Você sabe, não? Um draminha, um suspense policial. Mas tem um também que também é um livro de memórias. Enfim. Deixa eu pegar aqui eles. Belíssimos. Um deles, inclusive, foi dicas de várias de vocês. Toda vez que eu peço dica de leitura, me deram, eu comprei o livro e ainda não li. Então vamos lá, eu tenho 3 livros aqui. Um eu já comecei a ler, mas então temos o primeiro, é esse aqui, do Charlie Donlea. Ele é o cara que também escreveu Deixada pra Trás, que eu amei, e ele também escreveu a Garota do Lago, A Garota no Lago. A Garota do... Acho que é A Garota no Lago. Era um desses dois. E aí, como eu gostei desses livros que eu já tinha lido dele, eu resolvi comprar esse aqui. Esse aqui é Eu Não Confio em Ninguém. E esse é um livro que foi claramente inspirado em Making a Murderer. Sabe? Making a Murderer da Netflix, o caso de Stephen Avery, foi claramente inspirado por isso. Porque esse aqui é sobre uma mulher que tá... Agora eu não vou lembrar qual é o nome da praia. Eu vou ler aqui atrás, gente. Mas, assim, é a mesma coisa. Ela foi acusada, ela disse que ela é super inocente. Não, eu sou super inocente. Não matei meu namorado. Não fiz nada disso. E ela tá presa nessa ilha. Agora eu não vou lembrar o nome do país. Mas, enfim. E uma ex-colega dela, ou ex-conhecida de anos atrás, hoje em dia faz documentários. E aí ela resolve rever o caso dessa menina e fazer um documentário sobre o assunto. Então aqui, ó, uma garota inocente injustiçada ou uma assassina fria e manipuladora? O destino de Grace Siebel toma um rumo inesperado e trágico durante uma tranquila viagem com o namorado. O rapaz é assassinado e todos os sinais apontam para Grace. Condenada por um crime surreal, ela embarca num pesadelo que parece não ter fim. 10 anos na prisão e Grace conhece a cineasta Sidney Ryan. Surge então a chance de provar sua inocência. Sidney acredita na versão de Grace, mergulha em pesquisas e descobre evidências surpreendentes. Com tantas falhas no inquérito, a cineasta questiona se a condenação injusta foi fruto de incompetência policial ou se a jovem foi vítima de uma grande conspiração. Antes do término das filmagens, o clamor popular leva o caso a ser reaberto. Finalmente, a sorte de Grace parece ter mudado. Mas um novo fato provoca uma reviravolta. Sidney recebe uma carta anônima com outras pistas, afirmando que ela está sendo enganada pela assassina. A cineasta começa a investigar o passado de Grace e descobertas trazem um dilema. Quanto mais se aprofunda na história, mais dúvidas aparecem. No entanto, agora, o que está em jogo não é apenas a repentina fama e a carreira, mas a sua própria vida. Então, essa aqui é a Não Confio em Ninguém. Outra história que eu tenho aqui que eu acho que pode ser interessante para o Clube do Livro é o Caso Caravaggio, do Daniel Silva. E esse aqui, deixa eu pegar, cadê aqui, ó. Primeiro eu vou dar um golinho que começou a me dar sede, então vou ver. Então aqui, ó. Um espião decadente, uma obra-prima desaparecida, uma ousada missão. Gabriel Allon, lendário espião e restaurador de arte, está em Veneza para recuperar um altar quando recebe uma convocação urgente da polícia italiana. Seu amigo, o excêntrico negociante de arte, Julian Isherwood, sei lá como é que fala sobre o nome desse homem, se deparou com uma cena de assassinato no Lago Como. Ai, que chique, é onde o George Clooney tem casa. E foi detido como suspeito. Para salvá-lo, Alonso só precisa realizar uma simples tarefa: encontrar a pintura desaparecida mais famosa do mundo. A questão é, às vezes a melhor maneira de encontrar uma obra-prima roubada é roubando outra. O homem assassinado é um espião inglês decadente com um segredo. Vende obras de arte roubadas para um misterioso colecionador.
Entre as pinturas está a mais emblemática obra de todas, Natividade com São Francisco e São Lourenço de Caravaggio. Para recuperar o Caravaggio e descobrir a identidade do colecionador, Alon embarca em uma jornada ousada, uma busca que vai se transformar em uma estimulante caçada dos charmosos boulevards de Paris e Londres, aos sórdidos submundos do crime de Marsella e Córcega e, finalmente, até um pequeno banco privado na Áustria, onde um perigoso homem vigia a riqueza ilícita de um dos ditadores mais brutais do mundo. Então é isso, gente. Ao lado de Alon está uma jovem corajosa que sobreviveu a um dos piores massacres do século XX, cuja ajuda será crucial para a conclusão deste mistério. Então, este aqui é o caso Caravaggio. E a terceira opção que eu tenho hoje aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Foi uma sugestão, inclusive, que apareceu no Pode Falar. E tá no Kindle Unlimited. Então, se por um acaso tu é assinante do Kindle Unlimited, não vai te custar R$0 ler este livro, que é esse aqui. As Sessões, Minha Vida como Terapeuta do Sexo. Enfim, eu fiquei super curiosa de ler esse livro. É o livro da Cheryl T. Cohen Green. E As Sessões virou, inclusive, um filme com o mesmo nome, The Sessions, com a Helen Hunt no papel principal dessa terapeuta. E aqui, gente, não é um filme, não é um livro, assim, que fala de sexo de uma maneira pornográfica, pelo contrário, ela é terapeuta do sexo, então ela fala sobre casos que ela tratou ao longo da vida dela como terapeuta, e inclusive ela é uma terapeuta que não é... Ela, assim, ela também é terapeuta na prática, então, por exemplo, ela faz sexo com alguns dos pacientes, dependendo do paciente, tem que ver toda a questão do caso, enfim... por exemplo, ela tinha pacientes que com 90 anos nunca tinham tido uma experiência sexual, ela teve um cara que ela tratou que tinha pólio, que também nunca tinha feito sexo com uma mulher na vida, então, e assim, não é assim, eles vão lá, pagam e fazem, não é isso, gente, ela tem toda a terapia, eles conversam, ela mostra o corpo, sabe, ela explica o corpo, ela explica, as respirações, um monte de coisa, e aí, depois, se é necessário, aí rola essa parte também. Mas enfim, fiquei super curiosa de ler esse livro, porque foi dica da Betânia no podcast, e desde que ela falou desse livro, ele está na minha cabeça. Então também temos essas três opções. Então nós temos o livro, a sessão. E eu acho que pra gente fazer uma votaçãozinha no Stories, eu tenho que ter só 2, né? Então vocês me digam. Desses 3, qual 2 vocês querem que vá pra votação? Não confio em ninguém. O caso Caravaggio e as sessões. Os que aparecerem mais aqui eu boto na votação. Então, enfim. Temos aqui um Eurotrip. Aqui nós temos um Making a Murderer. E esse aqui né, terapia sexual, que eu achei interessantíssimo. Tô louca pra ler. O primeiro e o terceiro. Então, o primeiro é o Não Confio em Ninguém. O terceiro é as Sessões. Eurotrip é o Sexo. 1 e 3. Aqui a moça dizendo Charlie Don't Lena. 1 e 3. Uma aqui pro Caravaggio. Ó, mais gente em As Sessões e Não Confio em Ninguém. 1 e 3. Primeiro e terceiro. Ó, então acho que o primeiro e terceiro. 1 e 3, mais gente. Teve alguém que votou aqui pro Caravaggio. Todo mundo gostou da ideia de As Sessões, hein? Todo mundo gostou de ideia. A Beta, que leu esse livro, ela disse que tem momentos muito emocionantes, assim, é sexo, mas é sexo de uma maneira de educação e tudo mais. E meu tempo tá acabando, eu tenho mais 1 minuto e 50 pra... Gente, então eu vou fazer a enquete assim que acabar essa live. Vou salvar o arquivinho. Amanhã ele estará no blog, pra quem perdeu. E assim, eu vou, assim que eu desligar aqui, eu já vou fazer as fotinhos dos dois. Vou botar a votação no Stories. Aí vocês votam entre As Sessões e o Não Confio em Ninguém, que o 1 e o 3, como vocês disseram, que foram os mais lembrados aqui. E aí, durante a semana, eu faço post bonitinho ali no Instagram, dizendo qual foi o que venceu a enquete, o que foi mais votado. Eu tô achando que vai ser As Sessões, hein? E eu tô louca pra ver esse filme, porque tem o filme também. Mas não tem nem na Netflix, nem na HBO e nem no Prime. Então, é isso. Antes que termine aqui o meu tempo. Beijo, gente. Obrigada por terem participado de mais uma live. Obrigada por terem participado de mais um Clube do Livro. É sempre muito divertido ler e ler com vocês. Então tá. Um beijão, gente. Um bom restinho de domingo. E uma boa semana, né? Que já começa amanhã tudo de novo. É isso. Tchau, tchau.